Quero compartilhar algo com você hoje. Está no meu coração. Estava cantando uma canção esses dias dentro do carro. E essa canção que eu estava cantando, ela é meio antiga, né? Quer dizer, não tão antiga assim. E tem uma parte da música que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quero que você abra sua Bíblia, querido, em Efésios capítulo 2. Você deve conhecer o texto de Efésios 2, porque ele vai falar que nós somos salvos pela graça. Vamos, quantos aqui recebem essa graça de Deus aí para serem salvos? Pois bem, querido, vamos ler primeiro o texto. Diz assim, vamos lá, amém? Quantos creem que esta noite, aliás, será maravilhosa? Não, né? Já está sendo poderosa para nós aí, amém? Dê um sorriso antes para quem está ao seu lado e diga para ela o quanto ela é importante para você. E se ela não for importante, você diga: você não vale nada para mim. Mas se ela for muito importante, aí você diz aí que ela é importante para você, amém? Achou aí? Diz assim, amém? Efésios 2, 4. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou. Opa, quem crê? Com que nos amou. Deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, literalmente, né? Não há algo que se discutir com isso. Pela graça sois salvos. Alguém crê nisso aí? Pela graça sois salvos. Quem acredita na salvação aí, querido? Poderoso, hein? Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça. Amém, gente? E eu não sei se você consegue ter o mesmo entendimento que eu tenho só desse pedacinho aqui, para revelar as eras vindouras a suprema riqueza da sua graça. Mas era mais ou menos assim, como se alguém viesse, comprasse uma passagem para você e falasse assim: vai em tal lugar, tá? Com essa passagem que eu estou te dando. Aí quando você chega no lugar, você fala: meu Deus, que lugar é esse? Você chegasse num lugar muito fantástico, que tivesse lá naquele lugar algo assim que você pudesse ficar assim de boca aberta e falar assim: eu nunca vi isso na minha vida. Então a graça de Deus, querido, ela é tão poderosa que o propósito dela é revelar algo vindouro, algo que está chegando, algo que está vindo. É uma riqueza, querido, que nós não podemos nem mensurar. Esse é o tamanho da bondade de Deus para com cada um de nós. Vamos continuar, versículo 8. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar. Por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizadas em Jesus Cristo, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós a praticássemos hoje. Primeiramente eu quero que você entenda, porque o texto está dizendo que somos salvos somente pela graça, para que nenhum de nós possamos ter mérito algum nessa salvação. Eu não sei se você entende, querido, quando você analisa as religiões, você consegue entender isso? Mas quando você começa a estudar as religiões, e elas são muitas pelo mundo, você vai perceber que muitas religiões, elas vão falar a respeito de salvação. Por exemplo,
Esta ministração ela começou a queimar no meu coração. Eu estava meditando em alguns textos da Bíblia, e aí eu estava assistindo um documentário que falava sobre a Índia, e aí eu fui estudar um pouquinho sobre a Índia, e a religião hindu, que é predominante na Índia, no Nepal, em alguns países daquela região do Oriente, ela é uma religião extremamente pluralista, né? Existem muitos deuses de tudo quanto é tipo de forma, de espécie, Deus vaca, Deus rato, Deus morcego, e eles adoram várias coisas, mas dentro desta religião eles falam sobre salvação. É incrível, né, querido? Praticamente todas as religiões do mundo falam sobre salvação. Por exemplo, o hinduísmo vai falar sobre salvação, o budismo vai falar sobre salvação, né? Você vai alcançar lá o seu estágio máximo, salvação, que é o karma ou nirvana, é um dos dois. Acho que karma é hinduísmo, né? E aí o islamismo vai falar de salvação, e a salvação está quando você pratica o que está ali na Torá. O judaísmo vai falar de salvação também, ou seja, todo mundo fala de salvação. Eu fico muito triste quando, por exemplo, nós, os cristãos, alguém é cristão aqui nesse lugar? É muito triste quando, por exemplo, o cristianismo, ele não fala de salvação, porque não existe outro evangelho para ser pregado, querido, a não ser um evangelho que fale sobre salvação. Pode ser que o evangelho ele vá tratar de alguns outros assuntos também, mas a finalidade dele, o propósito dele é falar sobre salvação. Então é muito triste quando, por exemplo, você vê o hinduísmo, quando você vê o budismo, o islamismo, o judaísmo falando sobre salvação, e o evangelho, querido, que ele por si só representa a salvação a todo tipo de homem, e nós como igreja não nos reunimos para falar sobre isso. Então temos aí então já uma triste realidade que precisa ser corrigida em nós, na igreja do Senhor brasileira. Concorda comigo ou não concorda isso comigo? Dentro destas religiões, querido, eu citei só algumas delas, tá? Existem muitas no mundo, mas estas religiões, hinduísmo, budismo, islamismo, judaísmo, eu não estou trazendo aqui o cristianismo como uma religião, tá? Porque eu entendo que Cristo não é mais uma linha de pensamento religioso. Cristo é a salvação única, e fora dele não há outra salvação. Mas é importante falar sobre isso, querido, porque estas linhas de religiões, elas representam praticamente a totalidade de tudo aquilo que se crê, tudo aquilo que se confessa ao redor do mundo inteiro. Então não foge muito. Então praticamente tudo está, tudo que se refere à religião está embasado nessas doutrinas. E qual é a grande diferença, querido? O homem é salvo em praticamente todas as religiões, mas o único ensinamento, a única doutrina que ensina a salvação ao homem, por intermédio da graça de Deus, é o ensino do Evangelho. Querido, no islamismo o cara precisa praticar a Torá, no judaísmo o cara precisa praticar, Torá não, no islamismo é o Corão. Isso, se eu falei Torá antes, me perdoa aí, corrige aí, tá? Então no islamismo o cara precisa praticar lá o Alcorão, no judaísmo o cara precisa praticar a lei, está lá na Torá. No hinduísmo, para o cara subir de casta, ele precisa ter uma vida piedosa e praticar muitas coisas, muitas obras positivas, e é muito igual ao budismo, ao espiritismo e outras religiões por aí. No evangelho não, no cristianismo não. No cristianismo as suas obras, elas não trazem salvação. Aleluia. Alguém pode dizer amém? Não, mas eu sou uma pessoa muito caridosa, não significa nada. Não, eu sou uma pessoa muito boa, não significa nada. Não, mas eu sou uma pessoa que eu faço coisas maravilhosas, não significa muita coisa. No cristianismo você é salvo sem mérito, sola gratia. Você é salvo porque alguém decidiu te salvar,
Alguém decidiu amar você incondicionalmente, acima de tudo, e ele disse: a única coisa que você precisa é receber essa salvação que eu estou te dando. Então, se alguma glória, se alguma honra você tem, a glória é se vangloriar no Senhor Jesus, ou seja, a honra é sempre dele. Amém, amados? E, por exemplo, a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente na sua graça. Ou seja, a gente se torna justo na graça dele, pela redenção que há em Jesus Cristo. Romanos 3:23 diz isso. Paulo, ele vai deixar isso muito claro para os romanos, porque eles precisavam entender isso. Ele diz também no capítulo 11, versículos 5 e 6: assim, pois também, agora nesse tempo ficou um remanescente. Claro que ele estava dizendo referente ao remanescente judaico, mas a gente sabe que na humanidade há um remanescente, seja ele gentil, seja ele judaico, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. Ou seja, esse judeu que está sendo salvo aqui não é salvo pela Torá. Aliás, e se ele for salvo pela Torá, é porque o fim da lei é Cristo. Ou seja, o fim do cumprimento da lei é a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é a obra. Romanos 11, versículos 5 e 6. Então eu quero que você deixe esse texto que você leu aí de Efésios 2 gravado no seu coração. Nós somos salvos pela graça de Deus. Amém? Mas eu quero falar algo importante para você, querido. Está aqui o título da ministração: precisamos de obras. Pastor, mas você está dizendo que nós somos salvos pela graça. Então, se nós somos salvos pela graça, então por que o Senhor vai falar que nós precisamos de obras? Sabe, irmãos, infelizmente, querido, a gente parece que às vezes quer ter uma má interpretação a respeito da Bíblia, e a gente sempre se posiciona num extremo. Percebeu que a gente parece que nunca fica numa posição de moderação, de temperança, que é o que a Bíblia nos ensina? A gente sempre extremiza, a coisa. E aí você vê alguém pregando: não, nós não somos salvos pelas obras, meio que dando a entender que a gente não precisa fazer nada, meio que dando a entender que a gente não precisa praticar nada, que nós temos que sentar numa posição, esperar a salvação e pronto. Não, porque o próprio texto que vai falar sobre obras e sobre graça, não vai existir uma contradição, ele vai estar em harmonia. E eu não sei se você prestou atenção, mas ele disse assim lá em Efésios: pois somos criação de Deus. Você crê nisso? Realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras. Primeiro ele está dizendo que nós não somos salvos pelas obras, mas ele está dizendo depois que nós somos criados para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós praticássemos hoje. Não, ele não está dizendo você é salvo pela graça, você não precisa fazer nada. Ele está dizendo você é salvo pela graça, mas agora você vai fazer algo. Você precisa de obras. Amém? Eu estava lendo, relendo esse texto, relendo esse texto, até que o Senhor, Ele colocou uma frase no meu coração: nós não somos salvos pelas boas obras, como nas demais religiões. Não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para fazer boas obras. Uma experiência chamada cruz nos coloca dentro da salvação, e ao ser colocado dentro dessa salvação, nós começamos a praticar boas obras. Não é o contrário. Não são as nossas obras que nos colocam dentro de uma experiência de salvação. Repare como Jesus, querido, Ele é perfeito até nisso.
Porque enquanto o mundo inteiro está dizendo, você precisa ser bom para ser salvo, Jesus diz o contrário, você precisa ser salvo para ser bom. E aí está o grande problema, quando a pessoa inverte esse processo, ela quer ser bom de qualquer jeito, e ela quer ser perfeito, e ela quer ter boas obras, para tentar representar Cristo. Querido, mas é quando você aceita Cristo, quando você é salvo, você começa a praticar estas obras. E o que eu quero falar para você, querido, é que nós como igreja do Senhor, nós precisamos de obras. Precisamos de obras. Mas o grande problema, querido, é que quando a gente fala que a igreja do Senhor precisa de obras, nós somos meio que acuados, né? Meio que pressionados por uma tal teologia da graça que diz, opa, cuidado com esse negócio de obras. Você não é salvo pelas obras. Mas quem é que está falando que nós vamos fazer algo porque nós queremos ser salvos? É justamente o contrário. Nós não vamos fazer algo porque nós queremos ser salvos. Nós somos salvos, e dentro dessa experiência de salvação, nós entendemos que nós precisamos fazer algo. Amém? Nós vamos entender que o Evangelho, querido, ele está hoje, no nosso tempo, ele está em cima de uma plataforma, em cima de 3 sentimentos. Quando você lê lá o apóstolo Paulo falando em Coríntios a respeito de amor, e é uma declaração maravilhosíssima, né? E aí ele vai dizer mais ou menos assim, ele vem falando que o amor é bondoso, que o amor é paciente, que ele não se vangloria, que ele não é arrogante, tal. Tudo sofre, tudo crê, tudo padece. Mas ele diz assim, ó: quando no entanto chegar o perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá um dia em que veremos face a face. Hoje conhecemos em parte, então conhecerei perfeitamente da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Assim, olha o que ele diz, sendo assim, permanecem até o momento. Então ele está dizendo, olha, nessa experiência que a gente teve aí de cristianismo, a gente está numa expectativa que um dia nós veremos algo perfeito, um amor perfeito. Nós viveremos uma experiência de perfeição com Deus. Mas enquanto a gente não vive essa experiência de perfeição com Deus, nós vamos precisar de 3 coisas que precisam permanecer até o momento. E ele vai falar da fé, ele vai falar da esperança, e ele vai falar do quê? E aí ele coloca o amor numa condição maior que todos os outros dons, porque esse amor que é nos dado hoje, ele é uma fração de quem Deus é. Deus é amor. Claro que nós não vivemos essa experiência em sua forma plena, a gente vive só um pouquinho dela. Amém, queridos? Bom, sobre fé nós entendemos isso. A Bíblia diz em Hebreus 11:1: ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Quando você lê o capítulo 11 inteiro, vocês lembram que a gente participou de uma ministração aqui na igreja do capítulo 11 de Hebreus, que nós explicávamos o que é fé na perspectiva cristã? Lembram disso ou não? Muito importante vocês lembrarem-se disso, porque fé, querido, ela é praticamente diferente de tudo que se ensina hoje, né? Porque as pessoas dizem, não, fé é que meu filho vai ser curado, fé é que eu vou ganhar dinheiro, fé é que eu vou mudar de casa, fé é que eu vou passar na prova, e fé não é isso. Claro que também pode ser isso, fé, mas no capítulo 11, quando fala de fé, está se referindo a outra coisa. Vocês sabem o que é que está se referindo, né? A uma experiência plena de amor, que é quando a gente vê Deus face a face. Eu tenho esperança de vê-lo.
E é por isso que o texto está dizendo que a fé é a certeza de que nós vamos receber o que nós esperamos. E qual é a esperança de um cristão? Cristo em nós é a esperança da glória. Então a nossa esperança é a glória. Amém? É a glorificação dos nossos corpos. Então fé, querido, é nós termos uma certeza, mesmo que inevitavelmente nós temos que lidar com a questão do invisível. Você está esperando algo que não se manifesta visualmente. Então fé é a certeza que aquilo que eu estou esperando, que é a glória, um dia eu participarei dessa epifania, dessa manifestação. Amém? Então quando você é colocado dentro dessa experiência de esperança e de fé, o Espírito Santo traz algo para você, que é o amor. Amém, queridos? Por que Deus, Ele não nos colocou apenas numa experiência de fé? Por que Deus não nos colocou apenas numa experiência de esperança? Querido, porque uma pessoa com muita fé, uma pessoa com muita esperança, pode ser que ela alcance o seu objetivo, mas ela não consegue algo. Por que ela não consegue? Ela não consegue copiar o que Jesus fez, porque Jesus era alguém com extrema fé e com extrema esperança. Mas além da extrema esperança que ele tinha, da fé que ele tinha amor. E por ter amor, ele conseguia o que? Dividir o que ele tinha. E o que é que ele tinha? A graça, a salvação. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Amém? Se nós vivermos apenas mediante a fé, mediante a esperança, sim, nós vamos alcançar o que queremos, que é a glória. Mas quando nós vivemos mediante fé, esperança e amor, nós conseguimos dividir aquilo que nós temos, que é a salvação. E dividir aquilo que nós temos, que é a salvação, é esta palavra aqui: obras. Você pode dizer amém mais alto? Obras. A igreja precisa praticar estas obras. Quando você ler o apóstolo João escrevendo: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição. Aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Eu quero que você preste muita atenção, querido, porque os dois textos, Paulo está dizendo: olha, vai manifestar um perfeito amor. E quando esse perfeito amor for manifestado, o imperfeito, ele não existirá mais. E João está dizendo a mesma coisa: no amor não existe medo. Aí ele diz: o perfeito amor lança fora o medo. Eu quero que você preste atenção nesta palavra que foi usada pelos dois, que é a palavra perfeito. Tanto lá em Coríntios, quanto aqui em 1 João 4, os dois estão dizendo perfeito amor. Repita isso comigo. A palavra perfeito, querido, empregada no grego aqui, que é a palavra teleios, ela representa fim, cumprimento total. Ela representa completa maturidade. Então quando fala de perfeito amor, ele está dizendo de um amor completo, um cumprimento, uma maturidade completa, algo que vai se completar. Então você entende por que Paulo está dizendo: olha, um dia não vai ter mais fé, um dia não vai ter mais esperança, mas vai ter amor. E a palavra amor aqui é a palavra ágape, que está sendo empregada nos dois textos, que é um amor que vem de Deus, é um amor incondicional. Querido, então quando nós somos salvos pela graça, nós somos implantados numa experiência de esperança e de fé, mas que vai gerar em nós obras de amor.
e obras que precisam ser praticadas no nosso meio, para um dia, que é o dia da glória, é o dia que Jesus voltará. E aí, querido, quando Jesus volta, ao cumprimento total, ao fim, à maturidade alcançada ao máximo. Quando Jesus volta, Ele completa esse amor. Quando nós não temos obras, nós não estamos caminhando para a maturidade, nós não estamos caminhando para a perfeição. Não adianta falar, não, eu sou salvo, sim, mas você foi salvo para quê? O que diz em Efésios 2:10? Você foi salvo para viver em boas obras. Quando que você foi salvo? Isso aí está lá no plano que foi preparado por Deus no passado, na fundação. Querido, põe isso no seu coração. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para praticar boas obras. Amém, queridos? E aí, quando eu leio esse texto, eu disse para vocês aqui que no início da mensagem que essa ministração partiu através de uma música que eu cantava quando era adolescente, que era o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aí eu fui ler o versículo e eu vi que não tinha a palavra verdadeiro, mas tinha a palavra perfeito. E eu fiquei ali focalizando nessa expressão, o perfeito amor, o perfeito amor. Se o Senhor Deus está dizendo perfeito amor, e esse perfeito amor ele está localizado no caráter de Jesus Cristo, se há um amor perfeito, é porque há um amor imperfeito. E aqui está o grande problema, querido. Se há um amor verdadeiro, é porque existem expressões de amor que não são verdadeiras. Nem toda expressão de amor é verdadeira. Nem toda expressão de amor é perfeita. Nós vivemos numa época pós-moderna, onde os formadores de opiniões, a mídia, a escola, as pessoas tentam nos empurrar o entendimento que qualquer coisa é expressão de amor, que expressão de amor é um termo subjetivo e o que você achar que é expressão de amor é amor. Não, nem toda expressão de amor é verdadeira. Nem toda expressão de amor ela está no contexto grego teleios. Ela é perfeita. Eu diria, querido, que apenas Cristo é a expressão máxima de teleios, de maturidade, de cumprimento de um amor, de alcance máximo de um sentimento. E aí que nós então começamos a entender, querido, que quando nós somos salvos, quando nós temos fé, quando nós temos esperança, nós começamos a demonstrar um amor no mesmo padrão estabelecido por Jesus. Jesus ele vem até a terra com uma finalidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, ou seja, Jesus ele vem para mostrar o amor de alguém. O que você está fazendo aqui, Jesus? Eu estou aqui porque Deus me mandou aqui, e eu sou a expressão do amor de Deus. Jesus é a expressão do amor de Deus. Só que Jesus diz assim, ó: vão e façam como eu fiz. E aí está o grande problema, querido. Quando a nossa expressão de amor ela não é verdadeira, ela não é perfeita, por quê? Porque ela não está no mesmo molde comportamental do amor demonstrado por Jesus. Querido, nosso padrão de amor não pode ser esse que o mundo está ensinando. Nosso padrão de amor, ele não pode ser esse que as pessoas estão praticando. O nosso padrão de amor, o nosso molde, Jesus ele foi um molde para o nosso comportamento. Então nosso padrão de amor é aquele que foi estabelecido por Jesus. E quando precisa se doar, nós temos que nos doar. E quando é preciso exortar, nós temos que exortar. Tá? Quando você lê a biografia de Jesus, você vê ele em cada aspecto da vida, seja no momento de tristeza, no momento de alegria, no momento de decepção, no momento de frustração. Em todo momento ele vai expressando o que era o amor. Nós temos que copiar aquilo.
Quantos entendem isso que está sendo ministrado nessa noite? Amém? Nós vamos entender que a nossa aplicação pessoal nos relacionamentos em que nós vivemos tem que seguir o padrão de Cristo. Aí o apóstolo João, você pode ler comigo aí em 1 João capítulo 4. Se você tiver dificuldade para achar 1 João capítulo 4, você, apesar que é bem fácil, né, porque é lá no finalzinho da Bíblia, mas você pode acompanhar comigo no telão aí, versículo 15: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, ele em Deus. Portanto, dessa forma conhecemos o amor de Deus que tem por nós, e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma o amor é teleios, aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no quê? Para quê? Fala, irmãos. No dia do juízo. Então, a aplicação das obras, vamos terminar aqui, no dia do juízo. Pois assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. Então, a aplicação das obras, o compartilhamento do amor, executar aquilo que Jesus fez, tem um caráter para nós. Qual? Preparação para o dia do juízo. Quando nós estamos amando o próximo, Deus, Ele nos amou de tal maneira, aleluia, vocês não devem crer nisso, vocês creem nisso? Deus nos amou de tal maneira, e fé e esperança é entender esse recado, é entender esse amor. Aí a gente entra no regime da graça, que nos diz, agora pratica obras, vai, pratica o amor. Então praticar o amor, querido, é levar a graça que eu tenho para outra pessoa, para que assim como eu estou preparado para o dia do juízo, essa pessoa também esteja. Aleluia. Então, querido, fica muito subjetivo. Nós temos que amar o próximo. Aí a gente vive falando de amor, mas na essência, o que é amor? Amor é um sentimento ágape, incondicional de Deus, e Ele compartilha esse amor com a gente, para quê? Para que a gente passe para as pessoas esse amor. Mas qual é a finalidade de transmitir esse amor? Para o dia do juízo, quando Jesus voltar, esse amor vai ter a sua forma plena, e essas pessoas que estão ouvindo estejam preparadas para isso. Entende então, Douglas, que amar o próximo não é apenas dar uma cesta básica para alguém. A gente acha que a definição de obras aqui, querido, não, dá uma cesta básica, dá um sapato para alguém, dá um pouco de dinheiro para alguém. Querido, é mais que isso. Amor, obras, no contexto cristão, querido, é levar. Claro que pode ser que em algum momento a gente tenha que fazer isso também, porque é uma expressão de amor. Mas acima de tudo, querido, é transmitir para o outro aquela graça que eu recebi. Você recebe de graça e você dá de graça. Amém? E aí, versículo 18. No entanto, no amor não existe medo. O perfeito amor, o teleios, que é o caráter de Cristo, lança fora todo medo. Por que ele está falando de medo? Ele está dizendo que o verdadeiro amor lança fora o medo. Não tenha medo de casar não, irmão. Não tenha medo de mudar de cidade. Não tenha medo de comprar esse carro não. Outro dia o irmão falou isso aí para mim. Eu falei, rapaz, eu estou pensando em comprar um carro, mas eu estou com medo, porque carro que tem mais de 8 válvulas dá um problema. Ele falou, não, irmão, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Pode comprar o carro. Não é aqui que está empregado isso, amém? O juízo, querido, o dia do juízo, o dia da vinda do Senhor, é um dia de medo, é um dia de muito medo, para aqueles que não têm esperança, para aqueles que não têm a graça, para aqueles que não têm a fé. Mas Ele está dizendo, você vai compartilhar esse amor, e as pessoas não vão ter medo da manifestação perfeita de Jesus. Por quê? Porque elas vão estar preparadas para aquilo. Amém? Então não há medo nessa manifestação de Jesus. Paulo disse, quando o perfeito vier, o imperfeito vai deixar de existir. Ora, no medo pressupõe o que? Punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Se nós estamos temendo
o dia do juízo, querido, se nós não falamos de salvação, se nós não falamos da vinda de Jesus, se nós deixamos esse assunto de lado, porque nós temos coisas mais importantes para cuidar, nós não estamos aperfeiçoados no amor, nós não estamos alcançando maturidade. Tem faltado obras em nós, tem faltado o compartilhamento daquilo que nós recebemos, que é a graça. Por isso ele diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Entende? Entende quando eu digo para você que nós precisamos de obras? Por quê? Porque a manifestação das obras, a manifestação das minhas obras, ela é o reflexo da manifestação das obras de Deus em mim. Se Deus não se manifestou em mim, eu não consigo manifestar no próximo. E aí a gente vai falar daquilo, inevitavelmente, né? Quem não consegue perdoar é porque não recebeu perdão. Quem não consegue amar é porque não recebeu amor. Por aí vai. Quem não consegue viver nessa santidade, falar dessa santidade, é porque não foi santificado. Que coisa tremenda, irmãos. Tudo que se refere à religião, no mundo inteiro, na história da humanidade, quantos milhões de anos a Terra tem? Se alguém quer ser salvo, você precisa fazer algo. Deus olhou para mim e para você e falou: você não precisa fazer nada, você vai ser salvo porque eu vou fazer tudo, eu te amo. E aí quando você recebe essa graça, você copia Jesus, você começa a praticar aquilo que você recebeu, que é a salvação. Amém, queridos? Quantos estão tendo pleno entendimento disso? Diga para quem está ao seu lado: nós precisamos de obras, não para ser salvo. Para quem então? Para que você não precisa de obra para ser salvo? Você não precisa de obras para ser salvo, você precisa de obras para mostrar que você é salvo. Amém? Quem está entendendo isso? Não é isso que diz lá em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Pois é, esse amor que Deus entregou através da pessoa de Jesus a nós, cabe a nós entregarmos esse Jesus para outras pessoas. E é nessa missão que nós temos falhado, porque nós até reconhecemos que somos salvos pela graça, mas quando nós temos que praticar as obras pelo qual nós somos salvos, nós não fazemos. Por quê? Porque a salvação não é prioridade. Nós não entendemos aquele. A gente lê o versículo lá de 1 Coríntios 13, de 1 João 4, o perfeito amor, e a gente não entende o que é perfeito amor. O perfeito amor, querido, é a manifestação de Jesus quando Ele estiver voltando para completar uma obra que foi iniciada. Você consegue entender isso em nome de Jesus? Que a obra de Jesus, ela foi iniciada, mas ela não é completa. E é por isso que o apóstolo Paulo falou para Filipenses: ei, Ele vai completar, aquele que iniciou a obra, Ele aperfeiçoará ela na vida de vocês até a vinda do Senhor Jesus. Então nós não seremos perfeitos, nós não seremos completos. Deus, Ele chega para Abraão assim, ó: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus estava falando para Abraão, que Deus estava falando algo para Abraão que se estende pela humanidade: você vai andar na minha presença e vai ser perfeito. Mas essa perfeição, ela ocorre quando o Filho do Homem voltar à terra e resgatar o homem para morar na eternidade com Ele. Não há perfeição, querido, não há perfeição nessa carne humana. Essa carne humana, ela vai deixar de existir, mas eu vou ser glorificado com uma outra carne, com outro corpo, do qual eu terei perfeição. E compartilhar o amor, querido, mesmo que seja numa fração pequena, é o demonstrar onde é que está localizada a minha fé, a minha esperança. Querido, se você é do tipo de crente que não evangeliza, que não propaga o evangelho, que não investe em missão, que não cumpre o seu chamado, que não cumpre o seu ID, você entendeu a primeira parte a respeito de graça, mas está faltando as suas obras, porque você foi salvo nessa graça, para que você compartilhe esse amor. E outras pessoas, assim como você, não tenham medo do juízo, mas se preparem para esse dia perfeito. Nós precisamos de obras.
Nós somos salvos para amar. E aí quando a gente entende isso, a gente percebe que não há contradição nenhuma, querido. Não há contradição nenhuma do que o Tiago disse. Porque a impressão é que dá que Paulo está falando de uma coisa e Tiago está falando de outra coisa. Paulo disse, não, é salvo pela fé, salvo pela graça. Tiago está dizendo, não, é pelas obras. Não há contradição, porque na verdade Tiago, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer apenas um complemento naquilo que Paulo está dizendo. Porque ele diz, de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé, se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Quando ele vai dizer que a fé sem as obras é morta, é exatamente isso que nós estamos dizendo. Quando alguém de fato entendeu que ele é salva pela graça, é inevitável, ela começa a amar, ela começa a compartilhar aquilo que ela recebeu do Senhor. Que é esse amor? É esse amor que caminha para uma maturidade, que caminha para uma perfeição. Amém, queridos? Claro que o objetivo dessa ministração nessa noite é fazer com que a igreja entenda que nós somos salvos pela graça, mas nós não podemos ficar parados. Nós temos que fazer algo, compartilhar isso que nós estamos recebendo do Senhor, esse amor. Querido, o crente não pode ter outra preocupação a não ser salvação. Aliás, quando você busca o reino, aquilo que seria preocupação, aquilo que seria inquietação para você, é suprido por Deus, para que você não se preocupe com aquilo. Ele supre as suas necessidades em honra e em glória, para você não perder o teu foco, que é o dia do juízo, é o grande dia, é o dia onde a manifestação plena do amor vai alcançar todos aqueles que receberam a graça. Ame, compartilhe o amor, o teu molde, a tua inspiração, o teu exemplo de relacionamento com as pessoas é o de Cristo. Quantos estão entendendo isso? Jesus tinha a salvação e não foi egoísta. É hora de nós começarmos a compartilhar aquilo que nós estamos recebendo. E esse é o grande problema da igreja, querido. Como diz lá em Romanos 2,19, tudo que está certo, tu que está certo de que foi chamado para ser guia de cegos, luz para os que estão na escuridão, mestre dos ignorantes, professor das crianças. Portanto, tem na lei a expressão maior do conhecimento da verdade. Pois então, tu que tanto ensinas aos outros, por que não educa a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, por que você furta? Você que ensina que não deve cometer adultério, por que adultera? Você que abomina os ídolos, por que você rouba as coisas do templo? Tu que se orgulha da lei, tu que te orgulhas da lei, desonra a Deus, desobedecendo a própria lei. Pois como está escrito, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Vê como isso é atual? O nome de Deus é blasfemado entre os povos. E hoje em dia, quando se fala da expressão cristão, evangélico, crente, protestante, as pessoas têm repulsa nesse nome. É um nome estereótipo. Por quê? Preconceituoso. Por quê? Porque o mau exemplo parte de nós. Porque nós não conseguimos fazer, cumprir as obras das quais o Senhor nos ensinou e nos dirigiu a fazermos. Nós recebemos uma graça e nos tornamos individualistas. E aqui está o grande problema. Esse texto fala de incoerência, porque você fala uma coisa, mas demonstra outra. Não, eu sou salvo pela graça de Deus, eu sou salvo pela misericórdia, pelo amor que Deus tem por minha vida. Mas o texto está dizendo lá em Efésios, você é salvo nessa graça para praticar boas obras. E cadê o amor que nós não compartilhamos? E aí nós falamos de algo que nós somos incapazes de fazer. Por quê? Porque na medida que nós nos individualizamos e não compartilhamos daquilo que temos, essa mesma medida, querido, ela vai diminuindo a forma que recebemos, a quantidade que recebemos. O Espírito Santo, ele não vai ministrar algo com você para você não compartilhar aquilo com os outros.
nós precisamos ser coerentes e falar daquilo que nós vivemos. A igreja do Senhor precisa parar com a incoerência. A gente fala de amor, mas prega o ódio. Está errado isso aí. Concorda comigo que está errado isso? Amém? Nós falamos, não, qual é o propósito de Jesus? Não, trazer salvação, mas a gente nunca fala disso. A gente gasta o tempo falando de outras coisas na igreja. Não que seja errado a gente falar de casamento, de família, de filho, de empresa, mas não é o foco. O foco é o reino de Deus. Essas coisas acabam sendo aí meio que um extra que o Senhor nos dá, para que a nossa preocupação não esteja nesse mundo. Então o apóstolo Paulo está dizendo a respeito da incoerência de um povo que dizia guardar a lei, mas não estava guardando. Aí o Tiago diz, no capítulo 1, versículo 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada, é cuidar dos órfãos, é cuidar das viúvas que estão em dificuldade, especialmente se guardar daqueles que tentam nos corromper o que? Das filosofias mundanas. E aí, querido, por não praticar o verdadeiro amor, e aí o Paulo vai dizer assim para Tito: para as pessoas puras tudo é puro, no entanto para as pessoas corrompidas e descrentes nada é puro, pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Eles afirmam que conhecem a Deus por meio de suas atitudes, mas o negam, e por isso são abomináveis, insubordinados, desqualificados para qualquer boa obra. E aí, querido, o cara que não consegue praticar a verdadeira religião, ele pratica uma falsa religião. E é o que estava acontecendo. Por isso o Paulo dá o conselho para Tito, porque tinha uns problemas lá em Creta, de alguns irmãos que diziam ser uma coisa, mas não eram. Eram insubordinados, não estavam aptos para uma boa obra. E aí, por que a gente não consegue ser salvo e praticar boas obras? Porque o que a gente pratica não é a verdadeira religião, irmãos. Porque a verdadeira religião, ela está dentro de um conceito. Qual é o conceito? Tem um órfão e tem uma viúva. E vocês vão suprir as necessidades desses órfãos e dessas viúvas. Quem é que estava no mundo órfão? Nós, porque não tínhamos pai, e Ele decidiu nos amar como pai. Quem é que era viúva? Nós, porque nós estávamos no mundo sem um noivo. Por isso Jesus, Ele veio para ser o nosso noivo. Então nós entendemos que exatamente aquilo que nos faltava, que era a salvação. Irmãos, quando o homem pecou, quando Adão pecou, muitas coisas do qual ele tinha recebido de Deus, ele continuou tendo. Por exemplo, o casamento, ele continuou tendo. Dinheiro, ele continuou tendo. Condição de comer, ele continuou tendo. Condição de relacionar com outro ser humano, ele continuou tendo. Condição de ver os animais, ele continuou tendo. Condição de usufruir da natureza, ele continuou tendo. Tudo isso não foi tirado do homem. A única coisa que foi tirada do homem foi a perfeição, foi a salvação, foi a eternidade. E essa é a única coisa que o Senhor Jesus veio trazer para nós, a condição da eternidade. E exatamente aquilo que o Senhor veio trazer para nós é o que nós menos nos interessamos, não é verdade? E aquilo do qual Ele não veio trazer porque Deus, Ele não veio, Jesus não veio trazer prosperidade, Ele não veio trazer alegria. Sabe por que Ele não veio trazer? Porque isso nós já temos. Você não crê que você já tem isso, querido? Isso nós já temos. A capacidade de trabalhar, de sofrer para ter algo, nós temos isso. Isso não foi tirado do homem. Mas o teleios, a perfeita manifestação de amor, Ele veio devolver isso para nós. Esta é a verdadeira religião. E nós precisamos viver essa experiência com intensidade, porque o mundo está cheio de órfãos, o mundo está cheio de viúvas. Nós temos aquilo que o mundo precisa, que é o Senhor Jesus, que é a graça. Nós recebemos de graça, e por receber de graça, gerou em nós um sentimento de gratidão tão forte, que agora nós vamos praticar as obras. Amém? Por isso que quando a gente ama, a Bíblia fala sobre isso, nós praticamos a lei. Amém? Que você, em nome de Jesus, não pratique uma falsa religião. Que você, em nome de Jesus, não seja incoerente no seu relacionamento com Jesus. Que você não seja negligente. Tiago diz, no capítulo 4, versículo 17: entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades.
Lembra que a gente passou um tempão aqui falando desse capítulo 4? Vocês lembram, gente? Que bom. E toda vanglória que é maligna, refleti sobre isso. Pois quem sabe o que deve fazer o bem, mas não faz, está numa condição, cometendo pecado. E a gente sabe qual é o salário do pecado. É exatamente o contrário daquilo que Jesus veio trazer, que é a vida. Amém? Amém, queridos? Queridos, nós não temos que nos gloriar na graça que nós recebemos. Nós não podemos fazer isso. É justamente o contrário. Nós precisamos agradecer aquilo que recebemos. E se podemos praticar o bem, essa é a nossa missão. E praticar o bem, querido, é compartilhar o amor. Precisamos de obras, não para nos salvar, mas para mostrar que nós somos salvos. Amém, queridos? E claro que não é para mostrar com um sentimento de hipocrisia ou de obrigação, mas natural. Jesus, ele foi muito natural, querido, na sua vida. Ele amava de verdade. O que Jesus sentia por nós, aliás, o que ele sente por nós é algo muito verdadeiro. Vamos nos ocupar com esse sentimento verdadeiro, com esse amor perfeito. Lembre-se, nem toda expressão de amor é verdadeira, nem toda expressão de amor ela é perfeita. Só uma, que é quando Jesus voltar e manifestar a glória dele sobre os seus escolhidos. Qual é a nossa missão? Através do Espírito Santo receber a graça. Aliás, já recebemos a graça, mas agora nos colocar num regime. Lembra quando Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho, se não pregar o Evangelho. Então agora a nossa obrigação é nos colocar num regime de obrigatoriedade. Não, eu não tenho outra opção. Eu vou amar o próximo. Eu vou entregar aquilo que eu recebi. Eu posso até me fazer de louco, mas eu quero ver alguém sendo salvo. Amém, querido? É impossível alguém de fato ser salvo e não desejar fazer outras pessoas salvas. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Amém? Quantos precisam de obras nesse lugar aqui? Está muito fraco, hein? Quantos precisam demonstrar obras nesse lugar aqui? Amém? Que você possa ser esse instrumento de amor, de paz, que você leve a Cristo. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Jesus, a tua palavra nesta noite trouxe um comprometimento para a igreja, um desejo da igreja em sair de uma posição, ó Deus, de uma falsa religião, seja ela aquela que prega que as obras são instrumentos que nos salvam, ou sejam elas uma doutrina que diz que eu sou salvo e eu não preciso me preocupar com mais nada, porque claramente a tua vontade é essa. O Senhor me salvou, implantou em mim fé, esperança e amor. E a fé e a esperança é algo particular, é algo meu, mas o amor é um sentimento que eu compartilho com o próximo, para que ele possa ter a mesma fé e a mesma esperança que eu tenho. Aleluia, você crê nisso, querido? Então diga: Deus, obrigado por me amar, obrigado por me salvar, obrigado por derramar da tua infinita misericórdia sobre a minha vida. E tudo que eu quero é isso, é ser grato o suficiente a ponto de transformar a graça que eu tenho em obras de amor para aqueles que ainda não têm. Ensina, meu Deus, essa igreja a ser uma igreja focada no dia do teu juízo, quando o verdadeiro amor, o perfeito amor será manifestado, quando a maturidade será completa, quando o cumprimento será total, quando haverá um fim, um complemento, quando Jesus se manifestar totalmente com esse amor, com essa glória. Ensina-nos a amar esse dia, Jesus. Ensina-nos a viver para esse dia, a falar sobre esse dia. Que a nossa fé, que a nossa esperança
esteja, Deus, caminhando para esta realização, para esse perfeito amor que será derramado para todos aqueles que receberam a graça. Amém? Levanta a tua voz e ore nesta hora dizendo: Deus, eu quero ser esta pessoa, eu quero compartilhar aquilo que eu recebi. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é perfeito será, o que é imperfeito será extinto. Querido, nós vivemos sobre o amor. A única coisa que nos prende é o amor, mas de certa forma ainda não é perfeito, por isso existem muitas falhas em nós. Mas chegará um dia onde essas falhas não existirão mais. Paulo disse: quando eu era criança eu falava como menino, mas eu estou crescendo e deixando atitudes de crianças para trás. O nome disso é alcançar maturidade, alcançar perfeição, alcançar teleios. Continue na caminhada da salvação, porque você vai crescer de glória em glória, de fé em fé. Você crê nisso, querido, em nome de Jesus? 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Um dia nós não precisaremos mais nem de fé e nem de esperança. Por quê? Porque o amor será completo sobre as nossas vidas. Quantos querem viver propagando esse amor de Cristo? Quantos querem se relacionar com as pessoas no padrão estabelecido por Jesus? Quantos querem Jesus como molde dos seus comportamentos? Muito obrigado, Jesus. Que a minha aplicação pessoal nos relacionamentos siga o seu padrão, Jesus. Eu sou salvo pela tua graça, e pela tua graça eu sou salvo para viver em boas obras. Foi preparado isso para mim no passado, para que eu viva hoje. E eu vou me esforçar para viver esse amor ágape incondicional da tua parte. Aleluia! Quem crê nisso, libera um brado e aplauda Jesus bem forte. Eu tenho certeza que essa mensagem ela caiu muito bem hoje. Sabe por quê? Porque nós estamos completando hoje 2 anos de fundação da Igreja Liberdade em Cristo. Amém? E o slogan da igreja, não sei se tem um slogan da igreja aí, mas diz que a única coisa que nos prende é o amor. Você consegue perceber que cada dia que passa mais, essa palavra amor ela vai tendo um significado com mais propriedade, com mais profundidade em nós. Amém? Esse amor precisa nos prender, precisa nos mover. E o que é o amor, querido? É a graça que eu recebi compartilhada com o próximo, que vai nos fazendo crescer, porque vai chegar um dia que é o dia do juízo, e não haverá medo, mas haverá uma sensação de algo se completando em nossas vidas, em nome de Jesus. Quem aqui quer estar preso nesse amor? Dá um abraço quem está ao seu lado, diga essa frase: a única coisa que nos prende é o amor. Diga isso aí, abraço, fique em pé, aleluia, diga isso aí para quem está ao seu lado: a única coisa que nos prende é o amor. Porque do resto estamos em liberdade. Quem está em liberdade aí? Aleluia.